O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Para essa breve reflexão, caros irmãos e irmãs aqui presentes, quem nos acompanha também através de suas casas, aqui pela Web TV do Santuário, eu gostaria de, hoje, quebrar o meu protocolo, e fazer a reflexão da primeira leitura. Eu vou deixar hoje o Evangelho quietinho, tá? Por que eu vou tomar a reflexão de Isaías? Porque nós vamos presenciar depois, quando a gente vai ler, seja o Evangelho de Lucas, como é o caso aqui, mas a gente pode tomar o Evangelho de Marcos, pode tomar o Evangelho de Mateus, todos eles vão se reportarem a Isaías, aquele, o esperado, aquele que é anunciado nesse capítulo 11, nesses versículos que foram lidos, no sentido de que aquele que é esperado, aguardado há tantas gerações, é aquele que vai trazer esperança da paz messiânica. O Messias, o esperado, aquele que vai trazer justiça, como nos fala a leitura, aquele que vai trazer paz. Por isso que esse trecho aqui é fundamento para a gente entender os próprios evangelhos, porque todos eles fazem essa menção, dos profetas, que profetizam aquele que virá. E em Jesus se concretiza exatamente isso. Nasce uma haste do trono de Javé, de Jessé. Então, aqui está, assim, a grande profecia, do Antigo Testamento. Eu chamo a atenção disso pelo seguinte, porque essa esperança da paz messiânica, essa expectativa daquele que vai trazer justiça e paz, a gente tem que associar essa expectativa não sei se a palavra melhor seja essa, mas eu vou usar a estabilidade que vai ter entre os povos. A sabedoria que vai surgir, ou então ao conhecimento, essa menção que tanto o Evangelho faz do Espírito, como a leitura também do Espírito do Senhor. Essa pessoa que ela vai, assim, vir repleta, aquele que traz paz, aquele que traz justiça, está repleto do Espírito, do conhecimento, do temor do Senhor. Então, isso que vai, assim, que vai trazer a estabilidade para aquele que vai governar. Esse trecho aqui aponta exatamente, e aqui é muito bom a gente fazer a menção, faz menção exatamente ao período futuro, aquele que vai vir. E veja que essa questão de olhar em perspectiva de futuro, ela perpassa toda a nossa história. Porque depois esse olhar de futuro, para apontar para aquele que vai vir, ou então depois da morte de Jesus, a sua segunda vinda, essa perspectiva de futuro,
E nós hoje também, nós sempre repetimos em cada missa, enquanto aguardamos a vinda do Cristo Salvador, né? Sempre esse olhar de perspectiva de futuro, mas que nos chama para algo importante, no sentido de que nós precisamos esperar, né, olhar com perspectiva de futuro, mas a leitura ela nos chama a atenção no seguinte, que nós, hoje, no nosso tempo, assim como em todos os tempos, todos nós temos que cumprir também a nossa missão para que essa profecia concretize. Esse é o dinamismo do que a profecia de Isaías quer nos trazer presente, né? O Messias, né? Quer dizer, o Messias que é esperado no futuro, a gente não pode ficar só com com um horizonte de a gente perder o alcance do nosso tempo. Então, nós hoje também somos chamados exatamente para trabalhar em prol. Se o Messias é aquele que vai vir trazer paz, vai trazer justiça, então nós também precisamos exatamente trabalhar em prol de um mundo diferente no tempo presente, para que a profecia ela se concretize. Então, esse é o olhar, assim, das profecias e de modo especial de Isaías. E depois é aquilo que nós reafirmamos novamente, então, trazendo presente isso. O que nós reafirmamos em cada celebração eucarística, né? Daqui a pouco a gente vai falar isso, né? Enquanto esperamos a vossa vinda gloriosa. No sentido de que a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas ele vai vir. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Quer dizer, nós temos que trabalhar em prol do reino, em prol de um mundo diferente. Por isso que a leitura, se a gente ler com bastante atenção, ele vai destacar 3 pontos, mas eu vou falar de 2 aqui. No sentido de que, como que a gente pode contribuir, vamos dizer assim, para que aconteça de fato esse mundo diferente, né? Como que esse mundo diferente ele pode de fato existir? E a profecia ela destaca 3 coisas, mas eu vou destacar 2. Primeiro, de certa maneira, ele dá a entender que a profecia, um mundo diferente, vamos dizer assim, com o nosso empenho, com a nossa colaboração, ele acontece a partir da santidade. Quando a gente lê esse trecho aqui do capítulo 11, versículos de 1 a 10, nós vamos perceber o quê? Que Deus ele sempre espera de todos nós, assim como Deus esperou desde lá do início, quando o povo saiu encaminhada à terra prometida, depois esperando o Messias. Deus sempre espera uma coisa de todos, e nós hoje, integridade. Integridade. Ele espera isso. E para que isso de fato ocorra, é necessário que a humanidade ela compreenda e ao mesmo tempo ela assimile os atos de Deus por meio da sua santidade. E aqui está, assim, o grande dilema, o grande desafio, porque passou toda a história da salvação. Se Deus espera de nós integridade, se Deus espera que as pessoas, o mundo, entenda e assimile os atos de Deus, nós vamos perceber exatamente que na história as pessoas não compreenderam isso, né? Não compreenderam. Muitos se desviaram, conflitos, no sentido quem domina quem. Tempo de Moisés também, as pessoas lamuriando contra Moisés. Então, assim, nós vamos perceber que em todos os tempos, e nós hoje, da mesma forma, nós não compreendemos e nem sempre assimilamos os atos de Deus no mundo. Então, nessa perspectiva de que nós vamos pensar um mundo diferente a partir da santidade, é isso, a santidade nossa, a santidade do povo cristão, ela somente vai existir e ser de fato algo que é perceptível, vamos usar assim, no mundo, se nós de fato cumprirmos, vou usar aqui, os mandamentos de Deus, porque aqui há uma orientação para uma vida íntegra,
né? Então, esse é um ponto que a profecia de Isaías destaca. O outro ponto, que eu não vou entrar aqui, porque dá pano para manga, a gente extrapolaria o nosso tempo, mas o outro ponto que está aqui, de certa maneira, colocado, é que para a gente também pensar um mundo diferente, um mundo de justiça e de paz, é um mundo diferente a partir daquilo que nós chamaríamos hoje, a partir da ética e da moral. No sentido de um estilo de vida, um estilo de estar no mundo, que está ligado exatamente com a integridade. E outro ponto que a leitura nos mostra com maior intensidade, sim, é que nós vamos construir um mundo de fato diferente a partir da justiça. E que aqui todas as profecias, e Isaías de modo especial, se detém bastante tempo nisso. No sentido que a gente tem que lembrar sempre que a justiça, ela é algo que Deus espera de todos nós. Mas especialmente, espera de todos, mas especialmente, a gente diz assim, do seu povo, de nós, cristãos, católicos, batizados. Então, é nessa perspectiva que, praticando a justiça, que nós poderemos também alcançar a santidade. É praticando a justiça que nós poderemos ser luz no mundo cheio de tanta treva, tanta escuridão, tanta violência, tanto ódio presente no mundo. Então, quando nós vamos, de modo especial, hoje, por isso a minha homilia é do Antigo Testamento e não do Novo, mas quando a gente vai ler e a gente se reporta aos textos do Antigo Testamento, de modo especial nos profetas, naquele conjunto de livros dos profetas, nós vamos sempre compreender o seguinte, aquilo que está no início aqui, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Nós vamos logo compreender que é o Espírito do Senhor quem capacita sempre para a realização das diferentes atividades. Por isso que aqueles que conseguem praticar a justiça são exatamente aquelas pessoas que verdadeiramente elas estão imbuídas, elas possuem o Espírito do Senhor. Então, a leitura, essa leitura, ela quer nos colocar nessa perspectiva de que a gente, vamos dizer assim, esperar a segunda vinda, nunca é uma atitude passiva, mas é atitude ativa. Nessa perspectiva de a gente ajudar, assim, de nós sermos pessoas no mundo íntegras, de nós, de fato, sermos capazes de compreender, de assimilar, assim, as coisas de Deus, de nós termos, de fato, uma vida, uma prática fundamentada a partir da ética e da moral, e, acima de tudo, uma vida, uma postura fundamentada a partir da justiça. Esses três fundamentos foram os fundamentos que Jesus Cristo viveu. E por isso que, quando você faz sempre a leitura de Jesus como o novo Moisés, o Jesus que é o novo profeta, é isso. Porque ele exatamente, com a vida dele, assim, ele traz essa perspectiva, da justiça, da paz, uma perspectiva de santidade, uma perspectiva assim, de uma integridade de vida, da qual todos nós somos chamados a viver também no nosso tempo. Que Deus nos ajude, que essa nossa caminhada de advento, que é exatamente esperar por aquele que vai vir, que nós possamos também, assim, fazer esse nosso processo de mudança, de conversão necessária, para que sejamos pessoas da justiça, pessoas que vivem a santidade no mundo de hoje. Assim seja. Assim seja. Seguimos, irmãos e irmãs.